cachorro voa pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Com medo dele, com muito. Ele desmoronou. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. A Ana Hickman disse que casamento era tóxico, que foi machucada por muito tempo. Foi logo após pedir uma medida contra o marido, Alexandre Correia, e pedir o divórcio. Ana Hickman abriu o coração sobre a agressão que sofreu. Pela primeira vez, a apresentadora entrou em detalhes sobre o dia em que decidiu ir até a polícia e denunciar o empresário. Agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas. Alguns episódios da minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. Pouco depois da hora do almoço, estava tendo uma conversa com meu filho, mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. A briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele começou a falar comigo, e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. Sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá. O papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira. Para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. Ela contou que ele tentou dar uma cabeçada nela. Que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio, sim, pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Ela ainda contou que teve medo dele. Ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Eu gritava, socorro! Chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele. Muito medo. A entrevista foi dada ao Domingo Espetacular da TV Record, neste último domingo, dia 26. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia ter que largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço, ficou bem inchado. E ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190. Foram 3 toques. A polícia atendeu do outro lado. Se tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Na entrevista, ela também destacou o seu relacionamento com o marido e disse que era tóxico. Há bastante tempo. Eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas as pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada. Que você que está desequilibrada, está trabalhando demais, está cansada. Não, ele está só te protegendo. A gente sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade antes de falar comigo, nossa. Com quem estava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. Todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também. Mas no final do ano passado isso começou a ficar pior. Dentro da nossa empresa,
Ele era a parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. Nós éramos um casal lá no começo que nós construímos do zero isso. Eu morria de orgulho de falar isso. Morria de orgulho. Mesmo quando alguém um dia contestasse e falasse, mas por que ele é assim? Por que você atura tanta truculência? Eu me acostumei a dizer, é o jeito dele. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. Mas quem estava ao nosso redor me fazia acreditar que eu estava louca, que eu não podia fazer isso. Imagina, você tá louca, ele te ama. Ele tá fazendo isso tudo para proteger vocês. Não, ele é o cara. Era isso que o tempo todo eu tinha ao meu redor. Por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, Lê, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Tá vendo seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção. E ele controlava a minha agenda pra qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, ele determinava quando era o médico, inclusive tava me azucrinando, me perseguindo pra parte de cirurgia plástica, porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. No dia 1º de janeiro desse ano, eu olhei pra ele e falei, chega. Eu não sou um objeto. Se você quer levar isso aqui como trabalho, eu já entendi. Marido e mulher aqui não existe mais. Tirei ele do meu quarto, tirei a aliança da memória. Tinha um dom muito grande de me fazer me sentir uma merda. Desculpa o palavrão, mas era isso. Só que eu só tive a certeza que ele estava mentindo pra mim por conta da imprensa. Foi assim que eu tive a certeza que tinha muita mentira. E quando eu trazia isso para as pessoas que eu achava que eu podia confiar, pelo amor de Deus, olha o seu filho, olha a sua carreira. E me desestimulava o tempo todo. O Alexandre é assim, é o jeito dele. Calma, não briga com ele. Ele tá muito estressado. Eu também tô cansada. Eu também tô estressada. Mas não significa que eu posso chegar na minha casa e esbravejar, maltratar as pessoas ao meu redor. Eu não sou assim. Por conta disso tudo, a apresentadora acumulou uma dívida milionária. Eu trabalhei a minha vida toda, eu vim do nada, vim da roça. Eu construí isso tudo, eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver. Por que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento? Resolve. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Eu ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação toda está correndo sob sigilo. Eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que... Algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Valores que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Isso foi só o começo. Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. Eu achei que eu tinha chegado num momento da minha história que estava bem financeiramente, patrimônio, as empresas indo super bem, meu filho maravilhoso, exemplo na escola, a gente podendo curtir algumas situações. Eu falei, poxa, eu vou chegar um momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás. E tive uma fase da minha vida que eu não tinha férias, eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí a vida foi melhorando, graças a Deus, e construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou poder trazer cada vez mais a minha família para perto, por mais que ele tentasse tirar todo mundo de perto de mim. Meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes para o hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem fosse
me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. Se o cara que fala que te ama olhar para você e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tá com quantas arrobas? Escutei muito. Aliás, falava isso para outras mulheres também e por diversas vezes discuti com ele por isso. Falei, como você tem coragem de fazer isso? Você não pode. Isso não é justo. Isso você não. O cara que tá do meu lado não pode fazer isso. Não é possível. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Olha, pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida, mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Ainda na entrevista, a apresentadora contou que teve vergonha. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Ana Hickman ainda ressaltou que foi machucada durante muito tempo. Pela Maria da Penha. A lei está para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia. O pedido de separação de corpos, o divórcio litigioso, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode mais existir. Porque senão ainda a gente tem que provar que aquele relacionamento ainda pode ser tentado. Não, pela Lei Maria da Penha não, é muito mais rápido. E ela finalizou dizendo que as lágrimas são de lembrar de um passado. Desabafou. Não sou mulher de malandro. Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Ninguém merece ser torturada. De nenhuma forma. E não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento, a família ou a figura do homem. Eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente estava junto, e ele falou assim, eu não sou nada, todo mundo fica falando que eu tô às suas custas. Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí começamos a nossa história juntos e construímos. E aí chegamos aonde chegamos.